Olá, pessoal. Meu nome é Carolina, eu sou professora da disciplina Geometria Gráfica Tridimensional, da área 2 do UFPE, e hoje nós vamos resolver a questão E34, que é a nossa peça 26, que está disponível na primeira unidade do e-book da disciplina, no site www.labgrafofpe.com, certo? Essa questão 34, na verdade, ela trata de basicamente dois assuntos. O primeiro é a gente passar uma peça da isometria para uma cavaleira, que seria o primeiro assunto, e o segundo é envolvendo uma rotação, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai resolver uma peça é desenhar o ortoedro de referência, porque nos ajuda a nos guiar durante todo o processo. Então, essa peça aqui, a uma primeira vista, os alunos tendem a se confundir muito, porque ela não está muito, vamos dizer assim, dentro do que a gente costuma ver nas peças da disciplina, né, que é uma certa ortogonalidade. Ela tem uma rampa aqui e mistura, além disso, um prisma triangular, um quarto de circunferência e esse prisma aqui que está inclinado. Na verdade, ele não é um ortoedro difícil se você começar a analisar as arestas em si. Então, por exemplo, aqui eu já tenho a profundidade total da minha figura. Por que aqui é profundidade? Porque na nossa disciplina, a gente convencionou que na isometria, a gente sempre vai estar mostrando frontal e lateral direita. Se aqui é lateral, então eu sei que aqui eu estou com o meu eixo Y, não é isso? Aqui eu tenho minha profundidade, aqui eu tenho minha largura e aqui eu vou ter a minha altura, certo? Então, eu já sei que a profundidade total da minha peça está aqui. A altura eu vou achar, certo? E a profundidade eu vou achar. O que acontece? Normalmente, para a gente achar um terceiro eixo, eu preciso cruzar outros dois, certo? Então, aqui, nossa isometria, 30 graus, certo? Ela sempre está no 30 graus. Se eu pegar aqui, ó, paralelo, eu estou 30 graus, 30 graus. Então, eu sei que aqui é a minha profundidade total, certo? Para achar o meu outro eixo, eu vou pegar aqui, ó, essa minha aresta que está paralela à minha altura Z. Então, eu venho aqui, ó, complemento essa minha aresta, não sei onde ela vai parar ainda, certo? E eu sei que a parte mais frontal da minha figura está justamente aqui nesse 1/4 de circunferência. Então, se eu pegar 30 graus aqui, ó, e jogar exatamente nessa quina desse meu 1/4, eu sei que aqui eu estou paralelo a esse meu eixo aqui, certo? Então, se eu vier aqui, ó, com outro esquadro paralelo e for descendo, eu vou achar exatamente esse ponto. Ou usar uma régua aqui embaixo, certo? Então, aqui, ó, 30 graus, não é isso? Aqui tá meu eixo Y. Onde é que eu vou cruzar ele? Ainda não sei, mas eu posso definir o seguinte, que para fazer esse 1/4 de circunferência, eu não preciso aqui de 1/4 de quadrado. Então, se eu pegar esse ponto aqui, ó, e vier na vertical, eu consigo achar esse meu eixo Z aqui, ó, tô prolongando ele a partir desse ponto. Então, eu achei já esse encontro aqui, que quando eu vier com 30 graus, eu consigo achar essa minha largura total, certo? Achei aqui, ó, largura, ok? E agora, a partir daqui, ó, basta sair complementando esse meu ortoedro, lembrando que as faces opostas, elas são iguais, né? Então, eu posso sair puxando e fazendo essa construção aqui. Agora, o que eu preciso fazer? Definir os meus eixos. Se aqui é profundidade lateral, profundidade, profundidade. Aqui eu tenho Y. Aqui eu tenho X. E aqui eu tenho a minha altura. Então, vamos lá. O que ele pede? Redesenha a figura abaixo em cavaleira, ou seja, eu estou saindo de uma isometria para uma cavaleira, com alfa de 30, ótimo. Não mudei esse meu ângulo aqui, certo? Com K igual a 1, ok? Mostrando as vistas frontal, superior e lateral direita. Então, eu vou mostrar as mesmas vistas, mas após fazer uma rotação de 180 graus em torno do eixo Z, certo? Aqui, ó, eixo Z, 180 graus. Em qualquer sentido. Por que ele não falou horário ou anti-horário? Porque quando a gente rotaciona 180 graus, simplesmente eu estou vendo a face oposta. Por quê? Se eu rotacionasse aqui, ó,
aqui está a minha posterior. Se é frontal, aqui é posterior, certo? Se eu rotacionasse 90 graus anti-horário, a minha posterior ia virar lateral esquerda. Mas como eu estou rotacionando 180 graus, eu vou ter que rodar mais uma vez, né? Minha posterior virou frontal, certo? Se eu rotacionasse para o outro lado, o que ia acontecer? A minha posterior, se fosse 90 graus, ia virar lateral direita e rotacionando mais uma vez, ela ia virar frontal. Então, por isso que aqui não diz qual sentido, horário ou anti-horário. Porque quando é 180 graus, eu simplesmente vou ver as minhas faces opostas, certo? Então, o que acontece? Essa minha face que está aqui atrás vai virar minha nova frontal, certo? Quando a gente vai passar da isometria para a cavaleira, eu vou mudar esse meu desenho do ortoedro. Por quê? Porque agora a minha face frontal, ela está paralela ao observador. Então, meu eixo X vai estar na horizontal. Então, eu vou medir aqui, ó. O meu Z final permanece 4. Não é isso? Porque eu estou rotacionando em torno dele. O que vai acontecer? O meu X e o meu Y vão trocar de lugar. Por quê? Porque era profundidade e vai virar largura. Só que isso é quando a gente faz 90 graus, certo? Como eu estou rotacionando 180, eu vou permanecer com o meu X e vou permanecer com o meu Y. Por quê? O meu X que estava aqui atrás virou 90, virou 180. Ele veio parar aqui na frente. Então, o meu X final vai permanecer 3 e o meu Y final vai permanecer 2, certo? Eu simplesmente estou virando essa figura para que essa minha face posterior venha para a minha frontal. Então, eu vou desenhar aqui, ó, esse novo ortoedro com essas medidas. X3, Y2, Z4, ou seja, as mesmas medidas que estão aqui na minha inicial, lembrando que agora eu estou saindo da isometria para uma cavaleira. Agora, eu vou começar a passar essa figura daqui para cá, certo? O que eu tenho de característico? Se eu continuar essa aresta aqui 30 graus, ó, eu sei que eu vou ter aqui um triângulo, certo? Esse meu triângulo aqui, ó, ele vai vir para cá. Por quê? Porque eu rotacionei. Então, esse meu ponto que tá aqui, ele vai vir para cá. Aqui, ó. Certo? Esse é meu ponto 1. Ele vai vir para esse cantinho. Então, eu vou começar aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, a altura desse triângulo. Ou eu pego com a régua ou com o compasso. Eu acho sempre melhor com o compasso para não dar confusão. Marco aqui, ó. Então, eu marquei a altura do meu triângulo. Agora, a largura dele. Daqui pra cá. Marco aqui, ó, a largura do meu triângulo. Deixa eu fazer uma horizontal aqui. Marquei aqui a largura do meu triângulo e vou fazer essa rampa que não tem angulação nenhuma. Quer dizer, existe uma angulação, mas não tá paralela a nenhum dos eixos, certo? Então, marquei aqui, ó. E eu já posso puxar esse meu prisma triangular até o fim. Por quê? Porque eu sei, ó, que ele é a profundidade total da peça, certo? Aqui vai ficar mais distorcido porque é cavaleira. Então, aqui já tá a primeira parte do meu prisma desenhado. Professora, essa linha daqui existe porque tá juntando com outra peça? Sim, existe, porque ele tá mudando direção, certo? Aí, agora, eu preciso desenhar esse corpo e essa base aqui de 1/4 de circunferência. Eu posso até começar por esse 1/4 de circunferência, porque depois é só ligar as retas, porque como ela não está paralela a nada dos eixos, então já é mais fácil eu desenhar essa base aqui embaixo, que é essa daqui, para depois fazer essa ligação, certo? Então, eu sei que isso aqui eu vou ter que encaixar num prisma quadrangular aqui, certo? Esse prisma, ele também vai se repetir lá atrás, ó. Aqui, aqui, e ele puxa lá para trás, certo? Então, esse meu prisma aqui, eu vou desenhar aqui para conseguir esse meu 1/4 de circunferência. Então, o que eu faço? Essa minha profundidade que tá aqui, ela vai vir para cá, ó, porque eu rotacionei. Agora, esse meu pedaço que tá do lado direito vai ficar pro lado esquerdo, certo? Então, ó, eu vou pegar essa profundidade e vou jogar aqui. Aqui, ó. Certo? Marquei esse meu pontinho aqui. E qual é a largura dele?
essa largura, eu vou pegar aqui, ó, de onde eu marquei o 1/4, esse quadradinho, né? Certo? Ele vai estar por aqui. Aí eu vou agora, desenho esse meu prisma bem clarinho, porque ele é só um guia, certo? E agora eu vou desenhar aqui 1/4 de circunferência, lembrando dos métodos dos 8 pontos, certo? Então, ó, aqui tá o centro da minha circunferência, eu vou ter que fazer a curva para cá, não é isso? Então, ó, eu tenho aqui uma diagonal. Aqui é raio, raio vezes 0,3, vejo quanto é que dá. Esse meu raio aqui, ele mede 1 centímetro, certo? Então, ele vai ser 1 vezes 0,3, vai ser 0,3, esse pedacinho daqui pra cá, ó. Então, eu venho aqui, marco 0,3, marquei aqui, cruzei com a minha diagonal, achei esse meu ponto. Aí, agora eu venho e faço essa minha 1/4 de circunferência aqui. Eu fiz bem grosso para vocês notarem, certo? Mão livre, mas pode ser com a grafite normal. Aí agora, o que eu preciso saber? Essa profundidade daqui, ela não repete essa largura daqui repete essa, certo? Então, ó, se eu puxar o fim desse triângulo aqui, ó, aqui vai estar a base dele. Deixa eu só ver aqui a medida. Aqui, aqui, ó. É como se ele tivesse aqui, né? Desenhadinho aqui. Certo? É como se ele tivesse aqui bem clarinho. Então, o que que acontece? Essa distância daqui, ó, eu vou ter que ligar, não é isso? Então, primeiro, ele parte daqui de trás para uma distância aqui, ó, para uma distância de largura. Então, eu venho dessa quina daqui para essa distância de largura. Que distância é essa? Eu pego aqui, ó, essa medida e jogo aqui, certo? Joguei aqui a medida, agora eu vou fazer essa ligação paralela a nenhum dos eixos. Aqui eu tô construindo uma referência que não está paralela aos eixos, tá? Aí agora essa reta daqui tá paralela, né? Porque ela é a minha profundidade. Saí daqui paralelo a essa primeira reta que eu tracei, eu venho com outro esquadro, subo aqui, ó, cheguei nesse ponto, traço aqui, e agora eu sei que ele encosta aqui na frente, ó, essa frente, ela tá aqui, certo? Venho e encosto aqui também. Aí agora eu vou escurecer só o resto aqui, que seria isso. Esse trecho daqui, como ele tá mudando de direção, eu escureço todo. Esse trecho aqui. Aqui e aqui. Certo? E a gente finalizou nossa peça. Lembrando que aqui eu tenho Z, aqui eu tenho Y e aqui eu tenho X. Lembrando que no Meet da semana e no fórum do Classroom da disciplina vocês podem tirar dúvidas, certo? Sobre essa questão e sobre outras questões. E até a próxima. Obrigada!